Olá! Hoje o vídeo é especial para as mulheres, porque a gente vai falar sobre prótese de mama. É muito importante a gente saber algumas características em relação às próteses. E hoje eu vou falar sobre a classificação e sobre os tipos de prótese que a gente encontra no mercado, tá? Existem muitas marcas que são encontradas no mercado hoje em dia, mas todas elas a gente consegue classificar de 4 maneiras diferentes. A primeira classificação das próteses é quanto ao formato delas. Nós temos 2 tipos de formato. Nós temos as próteses que são redondas, que ela é uma bolinha e ela tem a mesma projeção em todas as direções que você olha. E nós temos as próteses anatômicas. As próteses anatômicas, elas são o que a gente chama de formato em gota. Elas são mais estreitas na porção superior, mais largas na porção inferior e elas têm mais projeção na parte de baixo do que na parte superior da mama. As mais utilizadas para a cirurgia estética são as próteses redondas, porque são elas que melhoram mais o polo superior da mama, que é o colo, que a maioria das pacientes pedem para o cirurgião. Doutor, eu queria tanto melhorar o meu colo. Então, as próteses que mais melhoram a parte superior da mama são as próteses redondas, por isso elas são mais comuns. A próxima classificação é quanto à cobertura das próteses. Nós temos 3 tipos de cobertura: as próteses totalmente lisas, as próteses texturizadas e as próteses de poliuretano. As próteses totalmente lisas, elas praticamente entraram em desuso para a cirurgia de mama. Elas ainda são utilizadas para outros tipos de implantes, como panturrilha, glúteo, peitoral, mas para próteses de mama é muito pouco usada hoje em dia. Por quê? Toda vez que a gente coloca um corpo estranho no nosso organismo, ele sabe que aquilo não foi produzido por ele. Um implante de mama, ele é um corpo estranho. Então o organismo vai lá, reage àquela prótese e cria um envoltório em torno dela, uma cápsula em torno dessa prótese, querendo isolar a prótese do organismo. Quando as próteses lisas eram utilizadas, a gente tinha um maior índice de complicação chamado contratura capsular. O que é contratura capsular? É quando o organismo começa a produzir essa cápsula em volta da prótese. É como se tivesse o botãozinho do liga, mas não tivesse o botãozinho do desliga. E ao longo dos meses e dos anos, o organismo fica produzindo cápsula. Essa cápsula vai engrossando ao ponto que ela chega a apertar essa prótese, a contrair essa prótese. E a gente sabe que o futuro da contratura é a ruptura da prótese. E a prótese rompida não pode ficar no organismo. Então, apresentou os primeiros sinais de contratura, a gente precisa trocar a prótese. E a gente sabe que essa contratura, ela é maior após 10 anos de prótese. Então era por isso que antigamente se falava, a cada 10 anos você tem que trocar a sua prótese, porque a contratura na prótese lisa chegava a 20%, então era um índice alto. Com a popularização do uso das próteses, os cientistas pensaram assim, a gente precisa reduzir essa história de contratura aí. E aí eles perceberam que aumentando a superfície de contato da prótese com o organismo reagia menos e a cápsula que se formava ficava mais delicada. Foram aí que surgiram as próteses texturizadas. Então hoje em dia não é que a gente não tenha contratura, é que conseguiu reduzir o índice de contratura a uma porcentagem bem pequena. Então a orientação em relação ao acompanhamento da prótese de mama também mudou. Então, hoje em dia, não se diz que você precisa trocar a sua prótese a cada 10 anos. Você precisa acompanhar essa prótese, fazer os seus exames regularmente, como a gente já faz mesmo quando não tem prótese, fazer ultrassom todo ano, mamografia para aquelas pacientes que estão acima de 40 anos. E caso a prótese apresente alguma alteração, essa prótese deve ser trocada para evitar que ela rompa dentro do organismo. Então, a orientação hoje em dia é que você precisa trocar a sua prótese caso você tenha alguma alteração nela, independente de quantos anos você já tem a prótese. A próxima classificação é o perfil. O que é o perfil? O perfil da prótese é o quanto que essa prótese vai dar de projeção para sua mama, o quanto que ela vai jogar sua mama para frente. Nós temos 4 tipos de perfil: baixo, moderado, alto e super alto. Quanto mais eu aumento a projeção, mais eu estreito a base da prótese. Para que serve isso? Para confundir a cabeça da gente? Não, né? Para eu adequar melhor o tipo de corpo que a paciente tem, o tipo de tórax que a paciente tem, ao gosto dessa paciente, ao que ela deseja de mama para ela. Como exemplo, eu tenho uma paciente que tem um tórax muito largo. Essa paciente, ela fala para mim, ai doutora, eu queria tanto que as minhas mamas fossem mais juntas aqui no meio.
O que eu preciso fazer? Mas eu não gosto de peito grande. Eu preciso de uma prótese que preencha melhor o tórax dela nesse sentido, na circunferencial, mas que não dê a sensação de que o peito chega antes. Então, eu pego uma prótese com uma projeção baixa ou moderada. Agora, se eu tenho uma paciente pequenininha, e fala assim, ai, doutora, eu queria um peitão. O que eu faço? Eu olho o tórax dela desse tamanhinho e eu olho para uma prótese com uma base de 400 ml, uma base larga. O que eu preciso fazer? Eu preciso estreitar essa base dessa prótese. Então eu pego uma prótese de perfil super alto, que joga mais a mama para frente, mas que tem uma circunferência menor. Então, o perfil, muitas vezes, é mais importante para a gente chegar no resultado que a paciente deseja do que o próprio volume. O volume é a última classificação, né? E eu costumo dizer que vocês são PhD em volume. Todo mundo já chega aqui no consultório, ai, doutora, eu quero 300 ml, eu quero 350, eu quero 200 ml. Todo mundo já tem uma noção, mais ou menos, de que tamanho de prótese que quer colocar. Eu espero ter ajudado vocês. Por favor, mandem as suas dúvidas, que a gente vai gravando os vídeos durante a semana para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo e até a próxima.